Isso acontece com todos os recursos, quase todos, né, com exceção dos embargos de declaração, que estão previstos lá no CPC. A apelação, quem é que julga? O tribunal. O agravo de instrumento, também. O agravo interno, idem, tá? Recurso especial, recurso extraordinário, tudo isso é de competência do tribunal. Agora, existe a exceção. A exceção, vou colocar aqui, é que a competência derivada seja atribuída ao juízo de primeiro grau. Devido à sua importância, eu vou colocar as duas seções aqui, tá? Embargos de declaração, ED, que eu vou chamar só ED, e os embargos infringentes. Infringentes. Beleza? Deixa eu explicar isso aqui. Ora, nós já vimos, inclusive na aula de hoje, que os embargos de declaração, eles são julgados pelo juízo que proferiu a decisão omissa, obscura, contraditória ou que contém erro material. Ora, pessoal, sendo assim, se um juízo de primeiro grau profere uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contém erro material, é ele próprio que vai julgar, percebam? É ele próprio que vai julgar os embargos. Então, ele tem competência originária para o julgamento de um recurso específico. Cuidado, que eu estou falando na segunda sessão, e eu vou colocar aqui para você. Opa, eu estou na frente, né? Então, não dá, deixa eu colocar aqui, ó, tá ali, ó, embargos infringentes. E o que é que nós temos que aprender? É que os embargos infringentes, eles não têm mais previsão do CPC de 2015. Vou repetir. Embargos infringentes não possuem mais previsão do CPC de 2015. Aí você diz, olha, professor, se é assim, para que o senhor está falando de embargos infringentes? Porque os embargos infringentes que eu estou falando não são aqueles que eram previstos no Código Revogado. São os embargos infringentes da LEF, da Lei de Execução Fiscal. E na LEF, note, o recurso cabível da sentença do juiz são os embargos infringentes, não é apelação. E se a causa for de pequeno valor, quem tem competência para julgar os embargos infringentes é o próprio magistrado. Basta você ter essa ideia, essa noção. Fechou? Então, deixa eu te mostrar aqui de novo. Está aí a nossa primeira classificação, que distingue a competência em originária e derivada. Vamos agora para a segunda classificação. Esta aqui, muito, mas muito importante. Segunda classificação, que subdivide a competência subdivide a competência em absoluta competência absoluta e competência relativa. Primeiro ponto que você tem que lembrar é o seguinte: a competência absoluta, ela é criada por norma de ordem pública, por norma de ordem pública e, portanto, ela tem cogente, força cogente, em outras palavras, natureza obrigatória, tá? Diferente da competência relativa, que é criada por por norma de ordem privada,
de ordem privada, com força dispositiva. Em outros termos, a competência relativa, ela se encontra dispositiva, ela se encontra no âmbito de disponibilidade das partes. As partes podem dispor da competência relativa. Beleza. Ora, em face, pessoal, só disso que eu acabei de colocar, você tem que lembrar que a competência absoluta, vamos lá, ó, competência absoluta não pode ser modificada, não pode ser modificada, seja em razão da conexão e da continência, seja por vontade das partes, por vontade das partes. Isso aqui é muito importante, preste atenção aqui no que eu vou dizer. Como acabamos de ver, os critérios de competência absoluta são criados por norma de ordem pública. Essa norma tem natureza obrigatória, vincula as partes. E aí note que é tão rigorosa essa lei que nem a própria lei pode modificar esses critérios. Não há, portanto, modificação da competência em razão da conexão e da continência da competência absoluta. Não há. Então, cuidado, é uma questão clássica em prova. Pergunta-se se a conexão e a continência, que são critérios modificadores de competência, podem alterar a competência absoluta. Não pode. Não pode. E muito menos a vontade das partes. Então, se o critério é de competência absoluta, não pode ser alterado pela vontade das partes. Tranquilo? Vem aqui comigo, porque em relação à competência relativa, o sistema é totalmente diferente. A competência relativa pode ser modificada. Pode ser modificada em razão da conexão e da continência e pode ser modificada por vontade das partes. Pode ser modificado por vontade das partes. Ora, meus caros, isso aqui é relevantíssimo. Note, vejam que conexão e continência, como eu já lhes disse, critérios modificadores de competência, que nós vamos dar em detalhe agora no final da aula de hoje. Você não pode esquecer que eles modificam apenas a competência relativa, não modificam a competência absoluta. Do mesmo modo, a vontade das partes pode alterar a competência relativa. Por quê? Porque, como eu disse, a competência relativa encontra-se no âmbito de disponibilidade das partes. As partes podem dispor dos critérios de competência relativa. Fechou? Então, vem aqui comigo para eu colocar aqui no slide, né? Que, deixa eu modificar aqui a cor, a competência relativa pode ser modificada por vontade das partes através do chamado foro de eleição. Então, bote agora na sua cabeça, desde o início, que o foro de eleição
é um instrumento utilizado para as partes modificarem os critérios de competência relativa, tá? Guarda essa primeira informação. E aí, para completar esse primeiro esquema, óbvio que nós vamos ter, critérios de competência absoluta e nós vamos ter critérios de competência relativa. Critérios de competência absoluta, critérios de competência relativa. Vamos entender primeiro quais são os critérios de competência absoluta. São três. O primeiro critério de competência absoluta é em razão da pessoa. Em razão da pessoa, tá? Em razão da pessoa. É este critério, por exemplo, que define a competência da Justiça Federal. É o critério em razão da pessoa. É a presença da pessoa jurídica de direito público, União ou autarquia federal, ou da pessoa jurídica de direito privado, empresa pública federal, que enseja a competência da Justiça Federal. Vem aqui comigo para a gente colocar o segundo critério. É o critério em razão da matéria. É em razão da matéria. É exatamente este critério que define a competência da Justiça do Trabalho, meu. A Justiça do Trabalho, após a emenda constitucional 45 de 2004, tem competência para julgar qualquer relação de trabalho. Então, é esta matéria que atrai a competência da Justiça do Trabalho. Portanto, ela tem competência absoluta. Vem aqui comigo, porque nós temos o último critério. Opa, deixa eu voltar aqui. Nós temos o último critério, tá? Que é o critério. Deixa eu voltar aqui. Opa, deixa eu voltar. O critério de competência absoluta, que é em razão da função. Finalmente deu certo. Voltar aqui, deu certo em razão da função, também chamado de funcional, tá? Esse aqui nós vamos estudar especificamente daqui a pouco, mas entendam que são três, né, os critérios de competência em absoluta, em razão da pessoa, em razão da matéria e o funcional ou em razão da função. Vem aqui comigo para a gente analisar agora os critérios de competência relativa. Os critérios de competência relativa, pessoal, são dois. Nós temos o critério em razão do território, também chamado de competência territorial, né? Em razão do território e em razão do valor da causa. Em razão do valor da causa. Ótimo. Dois são os critérios tradicionalmente considerados de competência relativa. Mas por que eu estou falando de tradicionalmente considerados? Aprenda agora o que eu vou dizer. Os critérios que acabamos de ver, que são de competência absoluta, jamais se transmudam em critério de competência relativa. Não, jamais. Para sempre serão critérios de competência absoluta. Já os critérios de competência relativa, que via de regra são esses dois aí, eles podem se transmudar, né? São os dois que a gente viu, territorial e em razão do valor da causa, eles podem se transmudar excepcionalmente para critérios de competência absoluta. Vou repetir porque isso é muito importante.
Os critérios de competência absoluta, em razão da pessoa, em razão da matéria, e funcional, jamais podem ser considerados critérios de competência relativa. Eles jamais se transmudam, se transformam em critérios de competência relativa. Porém, os critérios que tradicionalmente são considerados de competência relativa, valor da causa e territorial, excepcionalmente podem se transmudar em critérios de competência absoluta. Não esqueçam disso. Tranquilo? Agora, para a gente terminar essa importantíssima classificação, nós vamos entender o seguinte: esses critérios, na prática, podem ser desrespeitados pelas partes. E se forem desrespeitados, ensejará a chamada incompetência absoluta ou relativa. Perceba, a incompetência absoluta é o desrespeito, a inobservância a um dos critérios de competência absoluta. E a incompetência relativa é o desrespeito, a inobservância a um dos critérios de competência relativa. Então, vem aqui comigo. Note, vou passar para o próximo slide e aqui eu vou colocar, deixa eu trocar aqui a cor da caneta, eu vou colocar aqui, ó, a incompetência. Dentro desse mesmo esquema, tá? A incompetência, ela pode ser, portanto, absoluta. A incompetência pode ser absoluta ou pode ser relativa. A incompetência é absoluta quando houver, inobservância de um dos critérios, de um dos critérios de competência absoluta, de competência absoluta, que há pouco nós estudamos. Absoluta. Já a incompetência será relativa quando houver inobservância de um dos critérios de competência relativa. Relativa. Ótimo. Entendido isso, nós vamos agora falar das regras inerentes à incompetência absoluta e à incompetência relativa. Eu quero logo de cara que você perceba o seguinte: a incompetência absoluta é um vício muito mais grave do que a incompetência relativa, porque a incompetência absoluta representa uma afronta a uma norma de ordem pública com força obrigatória. Já a incompetência relativa representa uma afronta a uma lei dispositiva, portanto, com força bem menor do que a primeira. Então, o vício da incompetência absoluta é muito maior do que a da incompetência relativa. É exatamente desta ideia que decorrem as regras do sistema de uma e de outra. Se não, vejamos. Vem aqui comigo, por favor. Notem, a incompetência absoluta, pessoal, como é um vício mais grave do que a incompetência relativa, ela pode ser conhecida, pode ser conhecida
de ofício pelo juiz. Conhecida de ofício pelo juiz. Porém, a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício pelo juiz. De ofício pelo juiz. Observe então o seguinte, deixa eu colocar aqui logo o sistema. A incompetência relativa, ela somente pode ser conhecida, então vamos lá, pode ser conhecida a requerimento do réu ou do Ministério Público ou do MP. Então, cuidado aqui, ó, cuidado aqui. A incompetência absoluta, ela pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, sem requerimento de quem quer que seja, mas a incompetência relativa não. Ela depende de alegação do réu ou do Ministério Público. Você, meu querido aluno, minha querida aluna, que vai fazer prova para técnico ou analista ministerial, cuidado, sempre que você ouvir falar em MP aqui, abra as oiças e arregala os olhos para você não esquecer essa informação, tá? O MP pode alegar incompetência relativa ao juízo. Ótimo, vem aqui comigo, porque essa foi apenas a primeira regra. Ótimo. Vamos para a segunda regrinha. A segunda regra diz o seguinte: a incompetência absoluta não preclui. Calma que eu vou explicar. Não preclui. A incompetência relativa preclui. Ela é sujeita à preclusão. Ela preclui. Ora, o que é que significa isso, meus caros? Preclusão é a perda de uma prerrogativa processual, ou porque você perdeu o prazo para a alegação, ou porque você já praticou o ato, ou porque adotou uma atitude incompatível com a vontade de atuar. Não se preocupe agora, porque nós vamos analisar especificamente preclusão e as suas espécies. Eu quero que agora você entenda apenas que a preclusão resulta numa perda de uma prerrogativa processual. Você poderia atuar adotando uma certa premissa e perde essa prerrogativa de atuação com a preclusão. Então, note, quando eu digo que a incompetência absoluta não preclui, é porque não existe um prazo, nem um momento fatal para você atuar, tá? Você pode alegá-la a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. É claro que isso aqui não é caso da mãe Joana. Existe um momento adequado. Vamos saber que momento é esse. Vem aqui comigo. Eu vou até trocar aqui a cor de novo do nosso pincel para deixar lá tudo certo. Veja, quando eu digo que a incompetência absoluta não preclui, isso não significa dizer que não haja um momento adequado para a alegação. Existe. Você deve alegar, deve ser alegada no dizer do CPC na preliminar de contestação. Preliminar de contestação. Deixa eu melhorar isso aqui, que acabou ficando sem espaço. Deixa eu melhorar isso aqui, né? Então, note, deve ser alegada em preliminar de contestação.
Aqui, essa lógica se replica na incompetência relativa. Calma que daqui a pouco eu explico a diferença. Ambas, portanto, a incompetência absoluta e a incompetência relativa também, ó, devem ser alegadas. O mesmo se diga em relação à incompetência relativa, que deve ser alegada em preliminar de contestação. Ótimo. E qual é a diferença entre esses dois sistemas? Notem, em relação à incompetência absoluta, se você, por algum motivo, esquece de apresentar a incompetência absoluta na preliminar de contestação, não tem problema. Você pode apresentar posteriormente, inclusive em grau recursal. Mas na incompetência relativa, não é assim. Ou você apresenta em preliminar de contestação ou não apresenta mais, porque você perde o direito de alegar posteriormente. Ficou claro isso? Cuidado. Último aviso. O CPC de 2015 não permite mais interposição de exceção de incompetência. Exceção de incompetência não está mais regulamentado no processo civil brasileiro. Ela deixou de existir. Portanto, a incompetência relativa é também apresentada em preliminar de contestação. Isso é importante porque no direito do trabalho ainda existe, no processo do trabalho, ainda existe exceção de incompetência. Eu não estou falando aqui do processo de trabalho, estou falando do processo civil. E no processo civil, ambas, a incompetência absoluta e a incompetência relativa, devem ser apresentadas em preliminar de contestação. Agora, se você não apresenta em preliminar de contestação a incompetência relativa, você perde o direito de apresentar essa matéria posteriormente. Fechou? Vem aqui comigo, porque vamos para a terceira regrinha. Na terceira regra, meus caros, nós temos o seguinte, que na incompetência absoluta não há prorrogação, não há prorrogação de competência. Não há prorrogação de competência. Diferente do que ocorre com a incompetência relativa, em que existe prorrogação de competência. Há prorrogação de competência. Vamos entender isso porque é muito importante. Diz-se que a competência é prorrogada quando o juízo inicialmente incompetente passa a ser competente para o julgamento da causa. Então, repito, o juízo inicialmente incompetente passa a ser competente para o julgamento da causa. Isso não vai ocorrer em hipótese nenhuma na incompetência absoluta. Um juízo absolutamente incompetente jamais será considerado competente para o julgamento da causa. Esse vício é tão grave que pode ser até alegado em ação rescisória, após o trânsito em julgado da decisão. Já na incompetência relativa, cuidado, se ela não for alegada ou pelo réu ou pelo Ministério Público, como a gente já viu que é cabível, notem, a competência do magistrado é prorrogada. O juízo que era incompetente passa a ser competente para o julgamento da causa. Beleza? Cuidado em relação a isso. Portanto, já vimos 3 regras, vamos para a última. Última regrinha sobre a incompetência. Incompetência absoluta e a incompetência relativa tiveram seus efeitos, ou, para ser aqui mais preciso, a consequência jurídica igualada, né, pelo CPC
colocar assim, ó, consequência jurídica, igualada pelo CPC de 2015. Consequência jurídica, consequência jurídica. Beleza. Cuidado aqui, porque a consequência jurídica agora, em ambas as situações, é a remessa dos autos ao órgão competente, ao órgão competente. O mesmo acontecendo aqui na incompetência relativa. Remessa dos autos ao órgão competente. Ao órgão competente. Pessoal, presta atenção aqui que, em relação à incompetência absoluta, houve uma mudança. Na incompetência relativa, nada se alterou do sistema passado para o atual. Mas na incompetência absoluta, na vigência do Código Revogado, havia uma regra dizendo que todos os atos decisórios proferidos por juízo absolutamente incompetente eram nulos de pleno direito. Essa regra não prevalece mais, tá? O direito brasileiro adotou um instituto de origem italiana chamado translatio iudice, ou iudice, como preferem alguns. Em relação a esse instituto, hoje, salvo disposição expressa em contrário pelo juiz, tá? Salvo essa exceção, a decisão judicial proferida pelo juízo incompetente, absolutamente incompetente, não perde os seus efeitos. Não perde automaticamente seus efeitos. E só pode ser revogada, anulada ou modificada pelo juízo competente. Isso é muito comum nas causas entre justiça estadual e justiça federal. Perceba, vamos supor que um juiz estadual profira uma decisão de tutela provisória de urgência, por exemplo, uma tutela cautelar, tá? E aí é uma decisão judicial, notem. E posteriormente a, essa decisão judicial, há um ingresso na causa de uma autarquia federal. Isso faz com que o juiz estadual perca a sua competência absoluta e ele deve remeter os autos para o juiz federal. Antigamente, na vigência do Código Revogado, essa decisão que ele proferiu em tutela cautelar, em tutela de urgência cautelar, era nula de pleno direito. Hoje não é mais. Os efeitos dessa decisão são preservados até que o juiz absolutamente competente agora, que é o federal, invalide, revogue ou modifique essa decisão. Isso é muito importante, fiquem atentos. Eu vou colocar aqui o esquema completo para vocês, gravem essas regras, tá? Elas são, de fato, muito importantes, tá? E aí, meus caros, vamos dar um intervalo, vamos fazer aqui um rápido intervalo de 10, 15 minutos no máximo, e aí na volta a gente começa assunto novo, que é a determinação ou fixação da competência. Combinado? Daqui a pouco, então, a gente retorna.